Como utilizar o Monjaro? Medicamento em alta, todo mundo com peso lá em cima. E aí? Como que a gente faz para utilizar essa canetinha mágica que está fazendo todo mundo perder peso? Bom, antes de começar o vídeo, se inscreva no meu canal, deixe o seu like se você gostou ou não, faça lá um comentário para que eu possa ter um feedback, fazer novos conteúdos e a gente está alimentando esse canal aqui. Bom, antes de falar para você sobre como utilizar o Monjaro, a tirzepatida, eu vou explicar um pouquinho o que é esse medicamento. O Monjaro, para quem não conhece, é uma medicação recentemente lançada que é utilizada para perda de peso. Essa medicação atua em dois análogos hormonais, GLP-1 e GIP, tendo assim um efeito muito melhor do que algumas drogas antecessoras como o Ozempic, porém com menos efeitos colaterais e obtendo melhores resultados a longo prazo. O que a gente espera de efeito dessa medicação? Controle de saciedade, ou seja, evitar que você coma de forma demasiada, fazer com que você consiga seguir uma dieta perfeita, né, sem transgredir ela, e com isso você ter constância e perder aquela gordurinha indesejada no seu corpo. Porém, essas medicações também apresentam alguns efeitos colaterais que eu vou falar para você aqui, como náusea, enjoo, retardo do esvaziamento gástrico, algumas pessoas sentindo um pouco de cólica, diarreia e outras também com o intestino preso. Porém, isso depende da dose, varia de pessoa para pessoa e se você estiver fazendo acompanhamento com o seu médico, utilizando a dose de forma correta, esses efeitos são mínimos e uma coisinha ou outra pode aparecer nas semanas iniciais ou quando você vai aumentar a dose da medicação. E onde comprar o Monjaro, né? Muitas pessoas hoje em dia têm optado por fazer importação com terceiros, trazendo essa medicação de fora, muitas vezes de forma insegura, não refrigerada, pagando super caro, de 7 a 10 mil reais, e muitas vezes se decepcionando por canetas falsificadas ou com efeito prejudicado porque não foi transportada da forma correta. Outra forma que as pessoas têm utilizado para comprar medicação é elas mesmo indo em farmácias do exterior, como por exemplo nos Estados Unidos, mas sabendo que essa medicação deve ser mantida refrigerada para poder permanecer o efeito dela legal, ok? Já que no Brasil a gente não utiliza a canetinha do Monjaro, mas sim a substância manipulada que é a tirzepatida. É a mesma coisa, já que no Brasil a gente não utiliza a canetinha do Monjaro, a gente manipula em farmácia em um frasco o líquido dessa medicação, que é conhecido como tirzepatida, que é o mesmo efeito, porém com muito mais segurança e a medicação sempre sendo enviada para o consultório médico refrigerada. Algumas vantagens sobre a medicação manipulada é que a gente pode otimizar, diminuir a dose, porque a gente tem a liberdade de aspirar no frasco aquilo que a gente deseja estar fazendo a aplicação no paciente. E daqui a algum tempo, essa medicação vai chegar no Brasil aí, variando de R$ 3.800 a R$ 5.000, dependendo também da dose, para ser comprada na farmácia, porém com prescrição médica e também sabendo que essa medicação pode ter uma disponibilidade ou não de acordo com a demanda. Bom, e aí vai aquela pergunta para você, né? Qual que é a melhor opção? Vai assumir o risco sozinho da medicação? Vai saber manejar os efeitos colaterais dessa droga? Vai estar perdendo o mesmo peso? Acompanhar ou não, fazendo uma bioimpedância no consultório médico? Como é que está a sua dieta? Está certa, está errada? Vai investir numa nutricionista ou vai tentar acompanhar sozinho da sua cabeça? Perdi peso no começo e parei. O que pode estar acontecendo agora? Algum problema na parte hormonal? Estou fraco, desidratado e com a imunidade baixa. O que eu posso fazer? Se você muitas vezes está acompanhando com o médico, ele pode estar indicando para você uma soroterapia. Passei por algum efeito colateral raro. Como que eu vou proceder? Parei a medicação do nada? Era isso? Não fiz o desmame? Talvez você possa ter aí um reganho de peso. Esses são os problemas de você estar utilizando essa medicação sem acompanhamento multidisciplinar, ou seja, médico, nutricionista, sem estar fazendo acompanhamento psicológico e também o acompanhamento de um educador físico para estar otimizando os seus treinos e potencializando aí essa perda de peso. Então vale ressaltar que o acompanhamento da equipe multidisciplinar é fundamental para que você tenha seu corpo todo regulado e você otimize
a sua perda de peso e não tenha esse investimento todo perdido. É aquilo que eu falo, você pode até comprar a sua canetinha de Monjaro, mas não deixe de acompanhar com o médico porque vale muito a pena. E como que a gente toma essa medicação? Quero que vocês queriam saber aqui. Dose inicial. Isso na bula. Está recomendado começar com 2,5 miligramas, ok? Normalmente isso corresponde a 10 cliques na canetinha. Algumas pessoas vão conseguir ter efeito com essa dose e podem subir ela para a dose de 5 miligramas depois de 2 a 3 semanas. Porém, quando você sobe a dose para 5 miligramas, você vai ter o dobro do efeito, ok? Isso é o que se diz na bula da medicação do Monjaro, para você ir aumentando a dose progressivamente com o passar de 2, 3 a 4 semanas, podendo atingir a dose de 7,5, de 10 e de 12,5. Porém, a bula não fala, é necessário fazer o desmame. Ou seja, quando você está acompanhando com o seu médico, observando os resultados clínicos, observando a mudança na composição corporal, junto com a nutricionista, fazendo as mudanças periódicas na alimentação, é o que vai impedir você de reganhar peso na fase de regressão de dose. Isso não está escrito na bula, mas é o que eu recomendo para que você tenha segurança em finalizar um tratamento e manter o seu objetivo. Eu normalmente, no meu consultório, na minha prática clínica, começo sim com a dose de 2,5, porém eu vou aumentando ela de forma gradual, não para 5 miligramas, e sim aumentando a dose de forma que eu consiga obter a resposta clínica do meu paciente, obtendo saciedade, controle sobre a dieta, fazer com que esse meu paciente consiga se alimentar de uma forma correta e suficiente para treinar, perder gordura, manter musculatura e emagrecer de forma saudável. Muitas vezes associo a esse emagrecimento clínico a dizerpatida a soroterapia, onde faço a infusão de vitaminas, minerais, aminoácidos e alguns outros ativos para complementar a imunidade e deixar esse paciente completamente ressarcido com nutrientes para que ele tenha uma saúde e uma excelente vitalidade ao longo de todo o tratamento. Normalmente o tratamento pode durar 90 dias ou mais. Por quê? Você deve subir a dose, manter uma dose plena, conseguir ver resultados clínicos, perda de peso e perda de gordura, e depois que o resultado for obtido, regredir a dose para que você consiga fazer esse paciente voltar a conseguir comer, manter uma saciedade sem essa medicação, que para mim é o período crucial e mais importante de todo o tratamento. Ou seja, 90 a 120 dias em alguns casos mais leves e muitas vezes estendendo um pouco mais em alguns casos de obesidade um pouco mais severa. Era isso que eu queria passar para vocês, como utilizar o Monjaro, a tirzepatida. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o like para mim, se inscreva no meu canal para mais outros bate-papos e vamos estar também aí abordando alguns assuntos depois de alguns casos clínicos e efeitos colaterais dessa medicação maravilhosa que está ajudando muita gente a transformar a sua vida. Valeu, até a próxima!